Olá, bem-vindas, bem-vindos. Nossa conversa significativa de hoje é sobre o tema da consulta, consultar para ser feliz. O que é consultar? Né? A gente tem conhecimento da palavra consulta como sendo buscar um médico, né? Buscar um especialista em alguma questão de saúde. Mas consultar significa ouvir um ao outro, é uma íntima comunicação. Então, se nós tivermos essa possibilidade de consultar no nosso processo de tomada de decisões na nossa vida, nós vamos ter um caminho super aberto para uma grande realização, uma grande felicidade. Então, nós vamos explorar hoje o entendimento do conceito da consulta. O que é consulta? Qual é a diferença entre consulta, por exemplo, e uma deliberação numa reunião, ou um debate, ou um processo de tomada de decisão convencional que acontece, por exemplo, numa empresa? Né? O que quer dizer consultar e quais são os pré-requisitos para que se faça um processo de tomada de decisão, mas totalmente diferente? A consulta é uma luz, é uma lâmpada, é uma iluminação totalmente diferente para esclarecer as pessoas no momento de terem que tomar uma determinada decisão. A consulta funciona, por exemplo, para duas pessoas, né? Ou seja, um casal, amigos ou dois sócios, ou duas pessoas no ambiente de trabalho, ou dois irmãos, duas pessoas, ou mais três ou quatro, enfim, um grupo grande. Existem certas condições para que esse processo consultivo, esse processo de tomar decisão, que é muito diferente daquilo que nós conhecemos hoje em dia como uma deliberação, em que as partes entram no processo meio que já com a decisão tomada. Se nós olharmos bem, muitas vezes até um casal, quando vai tomar uma determinada decisão, são dois polos que se sentam um em frente ao outro e aí começa uma queda de braço, é ver quem vai ganhar. Se a gente fala, por exemplo, num processo de tomada de decisão de um grupo, né, dentro de uma empresa, ou dentro numa reunião, ou até mesmo dentro de um parlamento, né, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, no Senado Federal, na Câmara de Deputados, as decisões já vêm tomadas previamente, ninguém muda de decisão. Esse é o problema do atual processo decisório, esse é o problema do atual processo de tomar um rumo, tomar uma direção. Né? Se nós olharmos, por exemplo, até mesmo nas cortes judiciais, né, aparecem os desembargadores, digamos, numa corte de segunda instância, os ministros numa corte de terceira instância, já com seus votos previamente definidos. Então, não há um momento onde você diga, vamos buscar a verdade. O processo consultivo é resposta a essa pergunta. Vamos buscar a verdade? Onde se encontra a verdade? Como é que nós podemos entrar num momento consultivo, no momento de tomada de decisão, no momento de troca de ideias, onde ninguém entra com ideias já pré-definidas? Isso nós não temos hoje. Os juízes entram no tribunal, quando é um recurso em que três desembargadores ou desembargadoras sentam juntos para decidir, os três já têm o seu voto, já conhecem de antemão o voto do relator. Então, isso não é um processo de busca da verdade, é um processo de se estabelecer uma queda de braço para ver quem ganha. A verdade, essa luz que é capaz de nos dar entendimento, conhecimento, percepção, certeza, confiança, tranquilidade, ela só aparece se houver um diálogo genuíno. E a consulta é esse diálogo genuíno, esse diálogo desarmado, esse diálogo
sem a gente saber qual é a resposta. Veja que maravilha é você entrar para tomar uma decisão sem que você saiba qual é a resposta. Você mesmo, você mesma solicitou uma reunião para tomar uma decisão, mas você não sabe qual é a resposta. Você ainda não se decidiu. E todos vão juntos ouvir. Todos vão juntos consultar. Isso significa consultar. Então, é um acesso à verdade, é um acesso a uma dimensão de entendimento, uma dimensão de conhecimento que encontra-se ainda não revelada, não clara. Ela ainda precisa ser explorada, precisa ser entendida. E esse processo de explorar, de entender onde se encontra a realidade, a verdade, depende de uma série de condicionantes. Esse processo consultivo ele tem um papel muito importante dentro da comunidade Bahá'í, dentro dos ensinamentos Bahá'ís. Bahá'u'lláh, que foi o profeta fundador da religião Bahá'í, ele trouxe esse conceito de que é possível você acessar uma dimensão transcendente, uma dimensão do divino, uma dimensão da espiritualidade, aonde você busca respostas através dessa conexão. O processo consultivo é um processo de você se afastar do seu ego, afastar-se de si mesma, de si mesmo, e buscar na dimensão do transcendente a resposta às suas perguntas. Uau, mas isso parece coisa mágica, cheira a bruxaria, né? Como é que eu vou acessar essa dimensão? Mas isso é o que Bahá'u'lláh explica. Ele diz que existe uma dádiva divina, existe uma concessão divina, que é o acesso ao conhecimento através de duas ou mais pessoas. Uma pessoa busca inspiração, mas duas ou mais pessoas buscam acessar o conhecimento através desse processo de conexão com o transcendente. Então, o processo consultivo ele é essencialmente um processo de conexão com uma dimensão maior. Quem vai fazer esse acesso, quem vai buscar essa inspiração coletiva, né, é o grupo. E o grupo consegue acessar coisas que o indivíduo não consegue sozinho. Por isso que a gente pode dizer que o processo consultivo é uma arte, é uma chave que pode desvendar mistérios, é um canal, é abrir uma porta para respostas que nós, a princípio, não temos na dimensão do consciente. Elas podem aparecer de uma forma imprevisível, imprevista, porque é uma inspiração que o grupo acessa como um conjunto. A gente pode dizer que a sabedoria, o céu da sabedoria divina, a sabedoria divina, ela é iluminada, né, com duas lâmpadas, duas tochas, duas luminárias. Uma é a consulta, a outra é a compaixão. Isso é o que diz Bahá'u'lláh. Ele diz que o céu da sabedoria divina é iluminado com as duas luminárias da consulta e da compaixão. Por que ele combinou consulta e compaixão? Isso deve ser uma pergunta que a gente deve buscar uma resposta. Porque é sinal que a consulta ela traz certos elementos de aceitação do outro que dão significado à decisão que vai ser tomada. Vou me explicar. Nada garante que no processo consultivo nós tenhamos acesso a uma certeza ou uma resposta que seja infalível. E pode ser que no processo consultivo, inclusive, nós possamos tomar uma decisão errada. Mas o que garante o sucesso do processo é que essa atitude compassiva, essa atitude de aceitação do outro, faz com que todos que estejam envolvidos no processo de consulta acatem a decisão tomada pelo grupo
apoiem a decisão tomada pelo grupo, ainda que eu possa ser uma das pessoas que, no processo de consulta, eu tinha uma posição totalmente diversa dos demais do grupo. Esse é o segredo do processo consultivo, é o apoio irrestrito à decisão tomada. Se essa decisão tomada estiver errada, equivocada, o tempo rapidamente mostrará o equívoco e a unidade do grupo, ela assegura que o grupo tem acesso a uma resposta correta. Digamos que nós estamos no âmbito de uma decisão empresarial. Seguimos por esse caminho ou por aquele caminho? Um grupo de, digamos, 7 pessoas estão tomando a decisão, 5 são favoráveis a seguir o caminho A, 2 são favoráveis a seguir o caminho B. Não chegaram a um consenso. O ideal do processo consultivo é você exaurir, explorar tanto as condições daqueles 5 que acham que é para seguir o caminho A, entender o caminho B dos outros 2 e tentar chegar a uma decisão de consenso. Mas digamos que não se chegou a uma decisão de consenso nesse processo consultivo, que eu vou aprimorá-lo, vou explorá-lo um pouco mais ainda adiante, tá? E a gente chega a uma decisão que é, ok, os 7 aprovam a maioria dos 5, ou seja, aqueles 2 se submetem à percepção dos outros 5 e apoiam a decisão dos outros 5. Digamos que essa decisão não fosse a melhor decisão, né? Mas o tempo rapidamente mostrará que a decisão não era a melhor e os 7, por estarem unidos na execução daquela decisão, mesmo equivocada, eles, dada a unidade do grupo, são capazes de executar uma nova decisão sem grande desgaste. Ou seja, eu preciso, para ter um processo de tomada de decisão que seja o mais, digamos, eficaz possível, que haja unidade do grupo. Então, o primeiro pré-requisito é que todos do grupo estejam unidos. Construir essa unidade do grupo é muito importante. Eu posso, por exemplo, buscar tomar uma decisão em que as pessoas, por exemplo, podem não se conhecer, tá? Digamos que nem todos se conhecem. Como é que a gente constrói a unidade do grupo? A gente constrói a unidade do grupo com respeito, com cordialidade, com escuta atenta. Isso cria uma possibilidade do grupo se tornar unido. Essa unidade vai sendo construída com o tempo. E à medida que a unidade é construída, então o processo de consulta, ou seja, eu tomar uma decisão através de um grupo de pessoas que vão construindo essa unidade, faz com que qualquer decisão ela possa ser questionada. Mas questionada não pela não execução dela, questionada enquanto ela está sendo executada. A unidade, quando o grupo é capaz de cultivá-la e nutri-la, faz com que, por exemplo, os 5 que estão decidindo pelo caminho A decidam não seguir o caminho A e tentar entender por que aqueles outros 2 acreditam no caminho B. Porque é muito fácil você botar em votação. Você bota em votação e diz, ok, vamos pela maioria. 5-2 ganhou, o caminho A está escolhido. Mas a arte da consulta, ela nos convida a entender os argumentos de todos os que estão no processo consultivo. Porque você não sabe de onde pode vir a confirmação da verdade. Então, voltamos de novo, né? Se a consulta é essa lâmpada que é capaz de brilhar o céu da sabedoria e ela trabalha em conjunto com a compaixão, eu preciso ter empatia. A compaixão exige empatia. Eu preciso ter conexão com o outro, eu preciso estar conectado com o outro e tentar entender o que o outro diz. Eu digo, por exemplo, de uma experiência
Pessoal, eu participei de um processo consultivo que eram 9 pessoas tomando uma decisão muito séria sobre uma construção. Uma construção que ia ser cara, num terreno que ia ser caro e que era o momento de tomar a decisão. 8 eram favoráveis à construção e à compra do terreno. Um dizia que não estava tranquilo com aquela decisão. Os outros 8 disseram, ok, explica para a gente por que você não está tranquilo. Não basta você dizer que não está tranquilo, nós queremos entender o que quer dizer isso. Acredite se quiser. Depois que esse um fez a sua explicação com franqueza, com amorosidade, com tranquilidade e sentindo-se acolhido, os outros 8 mudaram a decisão que tinham praticamente fechado e que poderiam muito bem ter tomado a decisão por maioria, por voto, né? E decidiram não fazer isso. Decidiram ouvir aquele um e, através dessa escuta atenta, perceberam que aquele um tinha argumentos importantes a serem considerados e os 8 mudaram de posição e todos os 9 se fecharam naquela decisão. E hoje, passadas décadas dessa decisão, eu posso dizer quão sábio foi não ter tomado a decisão daquela construção naquele lugar. Isso é só para trazer um exemplo. Uma coisa que Bahá'u'lláh diz, e que eu quero destacar aqui também, que é muito interessante, ele diz que nenhum ser humano pode atingir a sua verdadeira posição e nenhum bem-estar pode ser alcançado se nós não utilizarmos a consulta em tudo que fazemos. Ele diz, consultai sobre todos os assuntos. Qualquer assunto, qualquer assunto. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você queira decidir, o que significa entrar no processo de consulta? Significa você acessar essa lâmpada, essa luz que brilha, que traz compreensão, transforma dúvida em certeza, porque você tem um grupo que canaliza a compreensão e o conhecimento. Essa canalização da compreensão e do conhecimento é o que o processo consultivo traz. Imaginem vocês, por exemplo, uma repartição pública, onde as decisões sejam tomadas através de um processo consultivo, ou seja, você entra na reunião sem uma decisão tomada. Você tem os fatos, você acessa os fatos, você busca entender o que está acontecendo, você acessa determinados princípios, leis, regras, procedimentos, e diz, olha, esses são os princípios, esses são os fatos, o que nós vamos decidir? E aí abre-se a possibilidade de um intercâmbio de pensamentos, de sentimentos, de entendimentos com franqueza, com liberdade, com cortesia, sem que ninguém se sinta ser o dono da verdade. Aliás, esse é um outro elemento do processo consultivo. A verdadeira consulta, ela, primeiro, ela exige a unidade do grupo e, segundo, ela coloca que ninguém é o dono da verdade. Mesmo que eu tenha sido a pessoa que apresentou a proposta do processo consultivo e ela foi a que vingou, né, eu não tenho que me sentir mais importante que ninguém. E nem por isso eu tenho qualquer prerrogativa de poder exigir qualquer coisa ou querer qualquer coisa. Então, vejam, humildade é um dos elementos, um dos pré-requisitos essenciais no processo de consulta. Porque eu preciso ser humilde para poder ser compassivo, para poder aceitar a posição do outro, entender a alteridade e buscar entender do outro o que ele tem a dizer. Se eu for arrogante, por que eu estou consultando? Por que eu estou envolvido num processo se eu já sei qual é a resposta? Eu não posso ser insistente, por exemplo. A insistência ela é absolutamente contraproducente à ideia de encontrar a verdade. A melhor coisa que se pode fazer quando nós temos, num processo de tomada de decisão, através dessa dinâmica da consulta, né, eu vejo que eu tenho um entendimento, que todos os demais têm um entendimento diferente do meu. Eu insistir no meu entendimento não resolve nada. Eu tenho que ter a humildade de parar, mesmo que eu esteja certo.
mesmo que no futuro prove-se que a minha posição estava correta. Mas lembrem, não há o dono da verdade, nem há aquele que vai ser, aquela que vai ser reconhecida, reconhecido como o que encontrou a verdade. Então, nós temos que ser conhecidos como aqueles que apoiam um processo que se chega a uma decisão, de preferência unânime, mas se não, de preferência por maioria, e daí então todos nós apoiamos aquela decisão. Isso pouco se vê no nosso cotidiano. As pessoas saem de uma reunião reclamando da decisão tomada e dizendo, acham um absurdo o que foi decidido. Isso não vai dar certo. Essa não é a postura do processo de consulta. O processo de consulta é, quando são 2 ou mais pessoas, né, é eu apoiar a decisão que foi tomada. Com 2 é um pouco difícil, um vai ter que ceder e o outro vai ter que chegar ao meio termo. Mas com 3 eu posso ter 2-1. Se eu sou um vencido, eu não posso me ver como vencido. Eu tenho que ver que o processo de consulta levou à tomada de uma decisão e que agora eu sou o apoiador dessa decisão. E um apoiador, uma apoiadora sincero, não um apoiador só pro forma, da boca para fora. É verdadeiramente dizer, eu apoio essa decisão. E eu vou executá-la, vou ajudar a executá-la com espírito radiante, com o sentimento de que isso vai dar certo. Porque se eu tiver o sentimento que não vai dar certo, eu começar a minar o processo decisório, o que eu estou fazendo? Eu estou minando a unidade do grupo. E é exatamente o que nós não queremos, lembram? O primeiro pré-requisito é a unidade do grupo. O segundo pré-requisito é a humildade, é abrir mão das minhas posições. Não me sentir dono de coisa nenhuma. Muito bem. Então, essa diferença, né, entre o processo consultivo e o que nós conhecemos como processo de tomada de decisão, onde se impõe, onde se manipula as decisões, né, as ideias, não é o que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma nova criação, de uma nova forma de se tomar decisões, né? Transcender o nosso ponto de vista individual é realmente um desafio no processo de consulta. Porque eu acredito numa determinada coisa e eu tenho que ter a sinceridade, a humildade e ser verdadeiro e veraz comigo mesmo ao reconhecer que a ideia do outro é melhor do que a minha. Isso é um exercício de abandono do ego. Porque, normalmente, nós não damos a mão à palmatória e não queremos abrir mão das nossas ideias, mesmo que, lá no fundo, sintamos que nós estamos errados. Mas insiste-se no ponto de vista como uma questão de honra, orgulho próprio, né? Uma vez eu participei de uma reunião na OAB Federal, no Conselho Federal da OAB, e tinha uma jovem que me acompanhava naquela época, hoje já uma jovem senhora, que resolveu se colocar dentro do processo consultivo numa OAB que desconhecia o processo consultivo. Então, ela entrou na reunião e eu acompanhava ela com uma determinada ideia. E quando ela foi vendo a dinâmica da reunião, ela viu que a ideia dela não era melhor, que a ideia de outra pessoa era melhor. E ela passou a apoiar essa outra ideia. Então, a conselheira federal da OAB, que estava coordenando a reunião, disse, mas fulana, você não sabe o que você quer? Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Não entendeu a dinâmica. Sim, uma hora eu queria uma coisa e eu abro mão daquilo que eu defendia em nome de algo que é melhor. Eu tenho a humildade, a sinceridade e sou verdadeira comigo mesma em dizer, minha ideia não era boa. Vamos pensar em outra ideia e vamos construir em torno dessa nova ideia. Então, veja como muda a dinâmica, né? Quando a gente aceita que outros podem ter ideias melhores que as nossas. Por que não? Muito bem. Então, no processo consultivo, eu abro mão dos meus pontos de vista pessoais, né, individuais, e
numa atmosfera de sinceridade, eu busco ver onde se encontra a luz da verdade. Volto a insistir nesse ponto. Eu entro no processo consultivo sem saber qual posição eu vou adotar, o que eu vou defender. Eu vou buscar simplesmente entender a situação, entender o problema, entender o desafio, buscar inspiração. E por isso que o processo consultivo, ele exige calma e paciência. Então, a paciência é um outro pré-requisito essencial para que o processo consultivo dê certo. Se eu for impaciente, ficar nervoso, ficar me mexendo com uma linguagem corporal que demonstra inquietude, eu não consigo deixar os outros pensarem de forma tranquila e pacífica, né? Então, é necessário que a gente tenha esse treino. Então, entrar no processo consultivo não é alguma coisa que você tem intuitivamente a prática de todos os pré-requisitos. Você tem que treinar, né? Tem que treinar. E alguns elementos, né, de pré-requisitos que devem ser treinados por nós, né? Um deles, por exemplo, é ter pureza de intenção. Eu estou entrando nessa reunião, nesse processo decisório, com algum objetivo escuso, porque se eu tenho, não vai dar certo. Eu tenho que ter pureza de motivo, né? Eu não posso entrar no processo consultivo, esse é outro pré-requisito, com a cara amarrada, porque, de novo, eu trago a energia errada para dentro do processo. Então, eu tenho que ter espírito radiante. Estar realmente desejoso de encontrar a solução e a verdade, o entendimento. E eu preciso, como já disse, ser desprendido, abrir mão dos meus pontos de vista pessoais, das minhas ideias pessoais, se for necessário, né? Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que desenvolver a arte da paciência. Ser paciente é uma arte. Porque nós somos chegados a explosões muito repentinas, às vezes, né? Como é que eu desenvolvo essa ideia de ser paciente? Há uma série de dicas que podem ser exploradas depois, né? Nessa oportunidade agora, a gente não tem tempo de poder abranger tudo isso. Então, ser paciente, ser humilde, ter pureza de intenção, ser sincero, ser cortês, ser empático. Essa coisa do espírito radiante é demonstrar empatia. Não há coisa pior do que você entrar numa reunião, num grupo de 3, 5, 10 pessoas para tomar uma decisão, ou mesmo duas, né, em que o outro lado está com a cara amarrada, e que vários estão com a cara amarrada, né? Não tem como você dar o melhor de si para um ambiente desse. Então, essa ambiência de unidade, essa ambiência de entendimento e essa certeza de que o processo ele nos conecta a uma dimensão transcendente, onde nós buscamos dessa dimensão transcendente as respostas. Então, dentro de um processo de consulta, parar para ficar em silêncio durante um tempo antes de tomar a decisão é essencial, não pode ser na correria. Eu preciso dar uma parada. Quer parar para fazer uma meditação, para, em silêncio, buscar as suas respostas? Quer parar para fazer uma oração, ler alguma coisa? Há várias saídas, várias possibilidades, né? Se eu estou falando, por exemplo, numa repartição pública, não é o local de você parar para fazer oração, né? Mas dentro de uma repartição pública, você está no processo decisório, você pode muito bem pedir, pessoal, agora 3 minutos de silêncio e concentração para que cada um pese tudo aquilo que foi dito hoje e nós vejamos o que nós queremos fazer, como nós queremos fazer, para onde nós queremos ir. Então, essa parada é necessária. Quando eu digo que o processo consultivo não combina com pressa, eu posso dizer, olha, nós não vamos tomar essa decisão hoje. Vamos dormir em cima do assunto e amanhã a gente toma a decisão. Por que tem que ser agora?
Um processo decisório baseado na consulta, eu tenho interesse em saber o que cada um tem a dizer. Nas reuniões de hoje, não. Quanto mais calado todo mundo ficar, só um ou dois falarem e for logo para a votação, está ótimo. Mas no processo consultivo, não. O grupo tem que dizer, fulano, você não falou nada até agora. O que você está pensando? O que você gostaria de colaborar? Nos processos tradicionais de tomar decisão, a gente quer que o fulano fique calado mesmo, porque a reunião vai acabar mais rápido. Então, nós temos uma série de coisas que têm que ser trabalhadas para que a gente tenha essa lâmpada que é capaz de transformar a dúvida em certeza, que é um processo de interação entre pessoas que buscam o entendimento, conhecimento, o acesso à melhor decisão, ao melhor caminho. Um grupo que busca construir a sua unidade, para que essa unidade seja fortalecedora de todo o grupo. Um grupo que aceita a ideia de se submeter à decisão do grupo, mesmo que eu tenha sido originalmente contrário àquela determinada ideia. E um grupo onde ninguém se vê como dono da ideia final que está sendo colocada em ação. Isso é o processo consultivo. Sugiro para aqueles que não conhecem, para aquelas que não conhecem, que experimentem. Vejam como isso funciona. É, de fato, revolucionário.